Então, dando continuidade ao exame físico, dentro do exame físico a gente tem a verificação dos sinais vitais. A verificação dos sinais vitais é um procedimento essencial para a realização do exame físico, pois eles são os principais indicadores das condições de saúde do paciente. Podemos observar sinais de alteração orgânica através de sinais vitais, porém, é importante levar em consideração a temperatura do ambiente, a ansiedade, o choro, a dor e o esforço físico do paciente. Então, na verificação dos sinais vitais, a gente vai ver a temperatura, a frequência respiratória, a frequência cardíaca e a pressão arterial. Quando que nós devemos verificar os sinais vitais? Quando o cliente é admitido em hospital ou em outro serviço de saúde, então na hora da admissão a gente verifica os sinais vitais. Durante uma consulta ambulatorial, né, o paciente vai no ambulatório, vai para uma consulta médica, o ideal é se fazer a verificação dos sinais vitais. Antes e depois de qualquer procedimento cirúrgico, tá? Por que a gente faz antes e depois? Não adianta a gente só ver depois se a gente não tiver um parâmetro de como estavam os sinais vitais do paciente antes e também para saber se esse paciente está ok para poder fazer o procedimento cirúrgico. Antes e depois de qualquer procedimento invasivo, antes e depois da administração de medicações que afetam a função cardiovascular, respiratória e de controle de temperatura. Sempre que as condições físicas gerais do cliente pioram repentinamente, antes da intervenção da enfermagem que possa alterar os sinais vitais. Como, por exemplo, antes do banho, é ideal a gente fazer a verificação dos sinais vitais, que a gente vai colocar o paciente para deambular ou a gente vai manipular muito ele no leito. Então, a gente tem que saber se esse paciente está em condições de receber essa manipulação, esse estímulo. Sempre que o cliente manifestar qualquer sintomas inespecíficos de desconforto físico. Então, se a gente vê que o paciente está estranho, você assumiu o plantão, o paciente estava lúcido, orientado, conversando, comendo, e você chegou na parte da tarde, esse paciente já não está assim. Você vai falar com ele, ele já não está te respondendo, ele já está mais prostrado. Então, tem alguma coisa estranha com aquele paciente, então a gente vai verificar os sinais vitais para ver o que está acontecendo. Primeiro sinal vital que a gente verifica, né, ou dos sinais vitais que a gente verifica, porém o que eu vou abordar primeiro é a temperatura. A temperatura ela serve para manter o organismo equilibrado, né? Para o nosso organismo funcionar de uma maneira adequada, ele precisa ter uma temperatura normal, vamos dizer assim, uma temperatura equilibrada. Fatores que podem alterar a temperatura: a idade, fatores hormonais, né? Então a mulher na menopausa, que ela tem um aumento da temperatura corporal, fatores emocionais, exercícios físicos também podem elevar a temperatura corporal. A gente pode verificar a temperatura axilar, né, embaixo da axila, oral ou retal. Deve ser realizada a desinfecção do termômetro antes e após o uso. Então, nós utilizamos o termômetro para verificar a temperatura e ele deve ser higienizado. Ele deve ser feita a desinfecção com álcool a 70 antes e depois da utilização. É contraindicado a temperatura oral em pacientes inconscientes ou agitados, porque eles podem morder o termômetro, podem danificar, podem engolir alguma peça do termômetro. Crianças ou após a ingestão de alimentos, porque dependendo da temperatura do alimento pode ter alterado a temperatura da boca, e após fumar cigarro. O cigarro, né, ele está em combustão, então ele vai aumentar a temperatura da boca também. A temperatura retal deve ser evitada após procedimentos cirúrgicos de reto e ânus, e axilar, alterações da pele. Então, se a pessoa tem um abscesso, tem um furúnculo na região axilar, a gente não vai utilizar aquela região para fazer a verificação da temperatura. Aqui a gente tem à esquerda um termômetro de mercúrio, tá? Essa pontinha é o bulbo, é onde a gente coloca em contato com a pele do paciente, e a gente tem a gradação, que é onde vai indicar a temperatura do paciente, uma coluna de mercúrio. Antes de utilizar, a gente deve agitar o termômetro com a ponta do bulbo para baixo, a fim de fazer essa coluna de mercúrio descer até o 34 graus, ok? Senão a gente pode ter uma verificação incorreta. Colocou, a gente mantém esse termômetro de 3 a 5 minutos para a gente ter a temperatura. O termômetro digital já é mais fácil, a gente liga, aperta o botãozinho dele, verifica se ele vai dar que a temperatura está baixa, a gente coloca na região que a gente vai verificar, seja ela oral, axilar ou retal, e assim que ele apitar é porque a temperatura foi ok.
tenham atenção em relação ao termômetro para não esquecer, tá? Porque a gente pode começar com ele, coloca o termômetro e vai fazer a verificação dos demais, né? Uma vez que a gente tem que aguardar aproximadamente de 3 a 5 minutos, então o ideal é que a gente deixe ele na axila enquanto a gente termina de realizar a verificação dos demais sinais vitais. Então, na hora que a gente sair, não esquecer o termômetro no local de verificação, ok? Frequência respiratória. Então, vamos lá. Frequência, o que é a frequência respiratória? O ciclo ventilatório é apresentado pelos movimentos de inspiração, que é quando o ar entra, e expiração, que é quando o ar sai. O tempo de expiração, que é o tempo que o ar sai, é o dobro do tempo que o ar entra. Então, a gente faz uma proporção de 1:2. Um adulto em repouso tem circulando em seus pulmões cerca de 5 litros de sangue por minuto. Porque o que o pulmão faz? O pulmão vai fazer a troca gasosa, a hematose. Ele vai trocar o gás carbônico que veio da circulação, da grande circulação do nosso corpo, e esse pulmão vai trocar esse gás carbônico por oxigênio, para esse oxigênio ser distribuído novamente para o nosso organismo e oxigenar todas as células do nosso corpo. A verificação da frequência respiratória é marcada por ciclo. Então, a cada ciclo, a gente considera uma inspiração e uma expiração. Então, puxou o ar e soltou o ar é um ciclo. Puxou o ar, puxou outro ciclo. Puxou o ar e soltou o ar, outro ciclo, tá? Geralmente um adulto normal, sem alteração, sem nenhuma patologia, tem uma frequência respiratória de 12 a 20. A gente coloca IRPM, são incursões respiratórias por minuto. A frequência respiratória pode ser controlada, portanto, ao verificar a frequência respiratória, faça a contagem como se o pulso estivesse sendo verificado. O que isso significa? A gente não pode deixar que o paciente perceba que a gente está verificando a respiração dele, porque ela pode ser controlada. Então, mesmo assim, ele pode segurar um pouco mais a respiração ou acabar respirando um pouco mais rápido. Então, a gente faz de conta que a gente está olhando o pulso, verificando o pulso, mas na realidade a gente está vendo a respiração. A gente observa o movimento do pulmão, da caixa torácica do paciente. Quando o paciente inspira, a caixa torácica se enche. Quando o paciente expira, ela abaixa. Se quiser, pode até botar a mão em cima do peito do paciente para ter mais facilidade no começo, para poder sentir o movimento respiratório, tá? Contanto que ele não perceba que você está fazendo essa verificação. A gente conta esses ciclos de inspiração e expiração por 1 minuto e anota no final a quantidade de ciclos que esse paciente teve. Vou retornar aqui na temperatura, eu deixei aqui os valores da temperatura, tá? Para vocês. Então, menos de 35 a 37,5. Então, tem os valores da temperatura que a gente encontra no nosso paciente. Esqueci de falar. Então, a gente tem algumas terminologias relacionadas à frequência respiratória, assim como a gente tem aqui na temperatura. Febre alta, hipertermia, febre normal, hipotermia, a gente também tem na frequência respiratória. Então, dispneia, quando o paciente está com dificuldade de respirar, você vê aquele paciente respirando assim com dificuldade, ele puxa o ar para entrar, ele faz esforço para o ar sair. Então, o paciente dispneico, ele está apresentando dificuldade, ele está apresentando dispneia. Eupneico é um indivíduo que está respirando normal. Taquipneia é aquele paciente que está respirando mais rápido. Bradipneia é aquele paciente que respira mais devagar. Apneia é quando não tem movimento respiratório. Ortopneia é uma dispneia em decúbito, que significa que o paciente deitou ou a gente colocou ele em algum decúbito lateral ou dorsal e ele começa a apresentar dificuldade de respirar. Então, a dificuldade de respirar está relacionada ao posicionamento, ao decúbito desse paciente. Então, a gente caracteriza uma dispneia com alteração por conta do decúbito por ortopneia. Cheyne-Stokes é um tipo de respiração em que o paciente tem a respiração rápida e profunda alternando com a apneia, né? Que é com a ausência de movimentos respiratórios. Então, o paciente fica... Então, vocês viram que teve um momento de pausa. Esse momento de pausa é a apneia. Então, a gente teve respiratórios rápidos e profundos, de repente, sem movimento nenhum.
rápidos e profundos, sem movimento nenhum. Então, essa é uma respiração de Cheyne-Stokes. E a gente tem a respiração de Kussmaul, que é uma respiração rápida, profunda, trabalhosa e sem pausa. Então, o paciente tem... ela é bem profunda mesmo. A gente consegue ver até o abdômen do paciente trabalhando muito nesse movimento respiratório todo, tá? E não tem pausa, ele não faz apneia, ele não para descansar, nem nada. Ele respira assim, como se estivesse com muita dificuldade para respirar. E aí a gente vai para a frequência cardíaca, para o pulso. O coração é uma bomba pulsátil que bombeia o sangue rico em oxigênio para o corpo todo, né? Vocês já viram a anatomia, então o coração ele é extremamente importante porque ele vai bombear o nosso sangue e para que o oxigênio circule e oxigene todas as nossas células. Então, a cada contração do ventrículo esquerdo é a câmara do coração que bombeia o sangue do coração para o corpo todo, o sangue oxigenado. Então, a cada contração do ventrículo esquerdo, ele vai injetar de 60 a 70 ml de sangue para a artéria aorta. Então, o primeiro local de saída do sangue do coração que vai encontrar é a artéria aorta. Essa injeção de sangue vai distender as paredes da aorta, criando uma onda de pulsação. E essa onda de pulsação, de quando o sangue passa, é ejetado na aorta, é o pulso, é o que a gente consegue sentir. Então, a gente consegue sentir ele na carótida, que é aqui na região do pescoço, aqui no desenho é esse aqui. A gente consegue verificar na carótida, a gente consegue verificar no pulso radial, que é no pulso, poplíteo, que é atrás do joelho, pedioso, que é em cima do pé, tibial posterior, que é na parte interna do nosso pé, e femoral, que é na região da virilha, tá? Então, o pulso central, o pulso mais fidedigno para a gente poder fazer a verificação de palpação é o pulso carotídeo. Por quê? Porque ele é o mais próximo ali da aorta, é o que vai receber essa pulsação mais direta de onde está saindo do ventrículo esquerdo, ok? A frequência cardíaca normal de um adulto varia de 60 a 100 BPM. BPM são batimentos por minuto. Algumas terminologias relacionadas ao pulso. Pulso normocárdico é aquele pulso normal. Pulso rítmico, ele é normal e ele mantém o ritmo. Então, tum, 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 ele está rítmico. Um pulso arrítmico é aquele que não tem ritmo. Então, ele tum, 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 tum. Então, ele não tem ritmo nenhum. Dicrótico é quando a gente sente como se fossem dois pulsos. Eu não tenho como fazer isso, o som, mas é como se a gente sentisse dois pulsos nessa palpação do pulso. Taquifigmia ou taquicardia, quando o pulso está acelerado, então tum, 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 tum. A bradicardia é quando o paciente está com o pulso diminuído, então fica tum, tum, tum. E pulso filiforme, fraco, é quando a gente tem até dificuldade de sentir, porque o pulso não é uma pulsação da vibração do sangue na veia. Então, a gente sente dificuldade em sentir essa vibração. Na veia não, perdão, na artéria. A gente sente dificuldade em sentir essa vibração, é um pulso fraco, filiforme, tá? E aí, a gente tem a pressão arterial. Pressão arterial. O fluxo de sangue do sistema circulatório é mantido pelo bombeamento pelo coração, sob determinada pressão. Essa pressão é a força realizada pelo sangue contra a parede do vaso. Então, o nosso sangue, quando ele passa no vaso, ele exerce uma certa pressão sobre a parede do vaso. E é isso que a gente consegue verificar com o aparelho de pressão, com o esfigmomanômetro. A unidade padrão para verificação da pressão arterial é milímetros de mercúrio, mmHg. Então, sempre que a gente colocar o valor, a gente coloca ao lado mmHg. A gente verifica, então, a pressão sistólica e a pressão diastólica. A pressão sistólica é a pressão máxima exercida quando o ventrículo esquerdo se apresenta em sístole, em contração. Então, quando o coração ele vai bombear o sangue para o corpo todo, é a pressão sistólica. E a pressão diastólica é a pressão mínima quando o coração começa a entrar em relaxamento, o ventrículo começa a relaxar, então quando a pressão começa a diminuir. Então, se a gente o valor mais alto
que a gente tem é a pressão sistólica e o valor mais baixo que a gente tem é a pressão diastólica. Quando a gente vai fazer a verificação dos sinais vitais, então o primeiro som que a gente ouve é a pressão sistólica, que é a contração do coração. Então, a primeira que a gente ouve é a pressão sistólica. Quando o som começa a abafar ou fica ausente, é a pressão diastólica, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma pressão de 120 por 80 milímetros de mercúrio. 120 é a pressão arterial sistólica e 80 é a pressão arterial diastólica. A pressão arterial não deve ser verificada nos seguintes casos. Após exercício físico, a gente tem que pedir o paciente fazer pelo menos uns 10 minutos de repouso. Então, o paciente chegou no postinho de saúde, veio andando lá de não sei de onde. Ok, aguarda um pouquinho que depois a gente verifica a pressão. Presença de fístula arteriovenosa. Paciente que faz hemodiálise e faz fístula no braço, a gente não pode verificar a pressão naquele braço, a gente só pode verificar no outro braço. Após ingesta de café, cigarros ou álcool, né, substâncias que são estimulantes, a gente tem que pedir para o paciente esperar pelo menos 30 minutos. Mastectomia, retirada da mama, a gente não pode verificar a pressão do lado em que foi retirada a mama. E membros com catéter venoso. Então, se o paciente tem um acesso venoso naquele braço, a gente deve evitar verificar naquele braço, porque a gente pode comprometer aquele catéter venoso ali instalado. Então, aqui nós temos um aparelho de pressão digital, tá? A gente posiciona ele sobre o pulso, ele só tem como ser visto no pulso. Aperta o botão. Geralmente, dependendo da marca, eles pedem uma distância entre o pulso e o pulso para poder instalar, colocar essa braçadeira do aparelho digital. Então é importante que observe a recomendação, a orientação que tem na braçadeira, tá? Geralmente é um dedinho que a gente deixa no pulso para poder colocar, virado para o paciente, e a gente aperta o botão. O paciente não pode se mexer, o paciente não pode falar, e o braço deve ficar na altura do coração, ok? Se o braço ficar para baixo, se o paciente falar, se o paciente mexer, a gente pode ter uma verificação errada. Então, o paciente às vezes chega desesperado porque viu em casa que a pressão estava altíssima, mas aí você vai ver, ele estava conversando, mexendo, falando, fazendo tudo que não poderia, tá? Aqui a gente tem um estetoscópio, que é o que a gente utiliza para auscultar a pressão. Ele é composto pela campânula, que é essa parte onde a gente coloca sobre o pulso para auscultar. E aqui são as olivas, que é onde a gente coloca no nosso ouvido. Lembre-se sempre de fazer a desinfecção da campânula de paciente para paciente. Se o estetoscópio for seu, você não precisa fazer a desinfecção da oliva a cada uso. Mas se o estetoscópio for de uso coletivo, antes e após utilizar, deve-se fazer a desinfecção para evitar otite, ok? E aqui a gente tem um esfigmomanômetro, um aparelhinho de pressão. Ele é composto pela braçadeira. A braçadeira, dentro dela, ela tem uma borracha, que é o que a gente insufla, que a gente chama de manguito, tá? Ela fica posicionada nessa região interna, que é de onde saem, tá vendo? Onde saem as borrachas. A gente tem a válvula, que é essa abaixo da pera, que é onde a gente vai utilizar para parar o vazamento do ar e para a gente começar a desinsuflar o manguito. A pera, que é o que a gente aperta para poder fazer a insuflação do manguito. E a gente tem o manômetro, que é o reloginho, ficou embaixo aqui, o relógio aqui, que é onde a gente olha a pressão. As braçadeiras, elas devem, se forem verificadas no braço, ela deve ocupar o manguito 2/3 do braço. Então, a gente coloca no meio do braço do paciente. Então, a gente tem os tamanhos aqui de braçadeira, tá? Aqui a primeira é obeso, a segunda adulto, adolescente, infantil e recém-nascido.
da dimensão da braçadeira, dimensão do manguito. Então, vamos lá. A braçadeira é o de fora e o manguito é o que fica por dentro, que insufla. E a circunferência do braço, tá? A gente tem que lembrar, então aqui a gente tem os tamanhos de braçadeira, os desenhos. A gente tem que sempre lembrar de ver que isso é um velcro ou ele pode ser um botão. E conforme a gente vai enchendo, ele pode abrir. Então, a gente tem que garantir que o velcro, ele fique para baixo, para que ele não abra, e não para cima, porque senão a pontinha dele vai abrir. Tá? A gente vai fazer isso na aula prática para ficar mais fácil, mas eu vou fazer um vídeo para vocês também. A borracha do manguito, ela deve ficar no sentido da artéria do braço, então ela não pode ficar no cotovelo, ela tem que ficar na parte de cima, onde a gente vai fazer a ausculta, onde tem o pulso. Vou fazer o filminho para vocês, para poder vocês visualizarem. Existem já outros no YouTube, né, se vocês tiverem interesse e já quiserem ir vendo, mas eu vou fazer um para vocês também. Então, aqui é o passo a passo, gostaria que vocês lessem, ok? Eu não vou estar lendo aqui passo a passo para vocês, mas eu gostaria que vocês lessem com calma, descrevendo o procedimento. E a gente tem os valores da pressão arterial. Normal, o que ela é ótima, normal, limítrofe. Limítrofe é quase uma pressão alta, uma hipertensão. E a gente tem hipertensão estágio 1, que é leve, moderada, grave. E a gente tem a sistólica isolada, ok? Então, lembrando, sistólica é aquele mais alto e diastólica é o mais baixo. Sistólica é aqui a primeira que a gente ouve e a diastólica é a segunda que a gente ouve. Aqui. E se a gente tiver dificuldade para poder fazer a verificação, o ideal é que a gente mude de braço ou a gente tem que aguardar de pelo menos 1 minuto antes de fazer uma nova verificação. O ideal não é a gente desinsuflar e já insuflar novamente, ok? Quando a gente for fazer a verificação da pressão arterial, a gente deve palpar o pulso braquial do paciente aqui na fossa cúbica. A gente deve palpar para sentir o pulso. Sentir o pulso é ali que nós vamos colocar a campânula do estetoscópio para poder fazer a ausculta, ok? Se vocês tiverem dificuldade para sentir, para palpar o pulso daquele lado, vão para o outro lado do braço. Mas o ideal é que a gente faça a ausculta do lado esquerdo do corpo, com o paciente sentado, com as pernas descruzadas. Aqui vai ter isso explicadinho no passo a passo. É isso, eu vou fazer realmente o vídeo para demonstrar para vocês, porque fica mais fácil a visualização. Eliminações intestinais. É o ato de defecação. Eu vou fazer num outro vídeo, que senão vai ficar muito longo, ok?